Tenho certeza que se cada um de nós aqui fosse contar as suas experiências, todos nós teríamos histórias muito felizes, alegres para contar, mas também histórias tristes, histórias de aperto, de sufoco, de medo, às vezes de culpa, de ansiedade. E não só histórias, mas isso é algo comum no nosso dia a dia. Todo dia você vive emoções positivas, emoções negativas. Às vezes você acorda, está tudo bem, está lindo, maravilhoso, mas acontece alguma coisa e vem aquela emoção negativa no seu coração. E eu quero perguntar para você, como é que anda o seu coração? Quando foi a última vez que você fez um check-up? Pensando agora no coração físico mesmo, né? Esse músculo que bate aqui, que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Quando foi a última vez que você fez um check-up? Como que você tem cuidado do seu coração? Como que você tem cuidado da sua alimentação? Você tem se alimentado bem ou só comido porcariada, só salgadinho, refrigerante? Você tem feito exercícios físicos, atividades físicas? Se você respondeu sim a maioria dessas perguntas, ótimo, que bom, que maravilha, né? Quer dizer que o seu coração físico ele está bem, mas e emocionalmente, como que está o seu coração hoje? Como anda a sua saúde emocional? Se você fizesse uma análise, uma autoanálise, como que estaria a sua saúde emocional hoje? Você tem sofrido de alguma dessas emoções negativas que a gente passou aqui? Então é sobre isso que a gente quer falar nessa noite. Porque às vezes a gente cuida muito da nossa saúde física, e hoje as academias elas estão lotadas. E isso é bom, a gente precisa cuidar da nossa saúde física. Mas muitas das vezes nós esquecemos de cuidar da nossa saúde espiritual. Esquecemos de cuidar da nossa saúde emocional. E é isso que a gente vai falar nessa série. Essa série Inimigos do Coração, ela está começando hoje e ela vai até o final de maio. Então todo domingo a gente vai falar de uma emoção diferente. Então você é nosso convidado para estar sempre com a gente aqui, aprendendo, refletindo um pouco mais sobre essas emoções. Porque isso é uma coisa muito importante, gente. Eu trouxe alguns dados de pesquisas para vocês aqui hoje, e uma delas diz o seguinte: aumenta o número de doenças psicossomáticas. O corpo reflete o que pensamos e sentimos. O que são as doenças psicossomáticas? São aquelas doenças que se manifestam fisicamente no nosso corpo, mas que têm uma origem emocional. Ela é causada por problemas emocionais. Então isso tem crescido muito. Doenças que se manifestam no corpo, mas que são causadas por problemas emocionais. Porque o nosso corpo ele reflete o que a gente pensa, ele reflete o que a gente sente. Então se eu tenho sentido muitas emoções negativas, isso vai interferir não só na minha saúde emocional, mas também na minha saúde física. Um outro dado preocupante também: transtornos mentais e emocionais são a terceira causa de afastamento do trabalho. Pessoas que precisam se afastar do trabalho, parar de trabalhar. Transtornos mentais e emocionais são a terceira causa. Só perdem para fraturas, né, quando você quebra alguma parte do corpo, ou para Leydig-Dort, que são aquelas doenças de repetição, né, quando você faz alguma coisa muito repetitiva e acaba gerando a Lehr ou a Dort. Então é algo preocupante, a gente tem que cuidar das nossas emoções. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, revela que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Olha que coisa séria. Às vezes a gente dá muita importância para a doença física, mas a gente esquece das doenças emocionais, das doenças psicológicas. O nosso cérebro ele pode adoecer da mesma forma como adoece qualquer outra parte do corpo. Então isso nos mostra, gente, que a gente precisa sim dar uma atenção urgente às nossas emoções. Nós precisamos cuidar das nossas emoções. Porque além de tudo isso que eu disse, um coração ferido, um coração com problemas emocionais, ele nos impede de viver uma vida plena, pois interfere no nosso relacionamento com os outros e com Deus. Quando você tem um coração que abriga medo, culpa, ansiedade, raiva, inveja, ódio, rancor, qualquer outro sentimento ruim, negativo, esses sentimentos, eles impedem que você fique bem com você mesmo.
Você já viveu isso? De você estar vivendo um período em que você não se sente bem com você mesmo. Isso automaticamente reflete no seu relacionamento com os outros. Você não consegue se relacionar bem com as pessoas que estão ao seu redor. E automaticamente e infelizmente a gente transfere isso para o nosso relacionamento com Deus. E eu não vivo uma vida plena, ou seja, uma vida da maneira que Deus projetou para mim, da maneira que Deus sonhou, porque Deus não te criou para você vir nesse mundo para você sofrer. O mundo, ele tem sofrimento. Jesus mesmo disse, o mundo tereis aflições. Mas ele completou, mas tem de bom ânimo. Ou seja, fique firme. Suporte, aguente, levanta o seu ânimo, levanta o astral, porque ele venceu, ou seja, eu estarei com vocês, vocês também vão vencer, vocês também vão passar pelas dificuldades, mas vocês também vão vencer. Para isso a gente precisa cuidar das nossas emoções. E é importante também a gente cuidar das nossas emoções, porque é do nosso coração que depende toda a nossa vida. Está lá em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que palavra sábia, né? Escrito há milhares de anos atrás. Por que do coração depende toda a sua vida? Né? O coração ele está querendo dizer da sua mente, das suas emoções. Porque é da nossa mente que partem todas as nossas ações. Se eu vou tomar decisões certas na minha vida, se eu vou tomar ações, vou fazer ações corretas ou erradas, tudo isso vai partir do meu cérebro, tudo isso vai partir do meu coração, dos meus sentimentos. E eu coloquei a figura dessa criança para a gente lembrar que a gente precisa sim ser como uma criança emocionalmente. Por quê? A criança, ela ainda está pura. Ela não foi afetada pelas emoções negativas. O coração dela está guardado, está protegido, está puro. E é isso que a gente precisa resgatar. Uma criança ela pode ficar chateada, brava, por alguma coisa, você tirou um brinquedo dela, falou um não para ela, ela ficou brava, passou 5 minutos, ela já está te abraçando, ela esqueceu tudo. Olha que coisa linda. E a gente vai envelhecendo, as emoções negativas vão tomando conta do nosso coração, e a gente vai perdendo essa capacidade de perdoar, essa capacidade de amar, e a gente começa a carregar raiva, culpa, ódio, rancor, e a gente não fica bem com a gente mesmo, a gente não fica bem com os outros, a gente não fica bem com Deus. As emoções, a nossa forma de pensar, o que a gente sente, interfere em toda a nossa vida. Então, por isso a gente precisa guardar o nosso coração, como diz Provérbios. E o que significa se guardar? É você tomar cuidado com o que você vê, o que você tem visto, aonde você anda, o que você toca e o que você ouve. Porque são as experiências externas que interferem no nosso coração. Se eu ficar vendo muito da Atena, por exemplo... Já assistiu, todo mundo já assistiu da Atena, né? Alguma vez na vida. Você desliga a televisão no final do programa, o que você está sentindo? Uma tristeza, uma coisa assim que o mundo não tem jeito, que o ser humano é a pior coisa do mundo. Por quê? Porque só traz desgraça ali naquele programa, só traz coisa ruim. Então cuidado com o que você vê, cuidado com quem você fala. Se você se relaciona também com pessoas muito negativas, cuidado. Pessoas muito negativas, para elas sempre estar ruim, ó céus, ó vida, nada está bom, sempre está difícil, sempre é complicado, nunca tem solução. Por onde que você anda? Você tem andado em ambientes bons, positivos, que falam de Deus, do amor de Deus, que falam da vida, de uma vida plena, como aqui o Life? Ou você tem frequentado os lugares onde só fala de coisas ruins? Cuidado com o que você toca, cuidado com o que você vê na internet, com o que você assiste. Você precisa guardar o seu coração. E para você guardar, você tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com as experiências externas. É o que você vê, anda, toca e ouve que interfere no seu coração, que vai produzindo essas emoções ruins dentro do seu coração. Então, depois de ouvir eu falar um pouco sobre isso, eu tenho certeza que assim como eu,
porque eu sou o primeiro a precisar aplicar essa mensagem na minha vida. Você também tem algumas emoções dentro do seu coração, negativas. Todos nós temos. Todos nós temos. E a primeira coisa que eu preciso fazer para tratar essas emoções é fazer um check-up. Assim como eu procuro um médico quando o meu corpo está com algum problema, estou sentindo uma dorzinha aqui, né? E eu procuro o médico. A mesma coisa tem que ser quando eu percebo que eu estou com emoções no meu coração que não são aquilo que Deus tem para a minha vida, que não são emoções positivas. Para isso, você precisa sair da exterioridade. Porque a gente vive hoje num mundo muito cheio de informação, a gente é bombardeado de informação, de estímulos, e a maioria desses estímulos não são bons, é muita coisa chegando, muita informação chegando, e eu não consigo parar, olhar para mim e falar, o que eu tenho sentido ultimamente? Que emoções têm dominado o meu coração? Você já fez essa reflexão na última semana, no último mês, no último ano? A gente precisa reconhecer que a gente tem essas emoções e que muitas das vezes nós estamos doentes emocionalmente. Porque é só assim, só quando eu reconheço que eu estou com a doença, com algum problema, é que eu vou procurar o tratamento, não é verdade? Dificilmente eu vou no médico quando eu estou bem, eu vou no médico quando eu estou com algum problema, geralmente. Então eu preciso reconhecer, não, tem algumas coisas no meu coração, algumas emoções que não são positivas, que não são boas, que eu tenho certeza que não é o que Deus tem para a minha vida. E eu preciso fazer essa análise, eu preciso buscar a cura, eu preciso buscar algo diferente que Deus tem para a minha vida. Porque todos nós temos esses inimigos do coração. E o primeiro momento que você precisa analisar, algo que pode te ajudar a identificar que emoções estão acontecendo na sua mente, no seu coração, é o seguinte: o que os seus pensamentos recentes revelam sobre o que está acontecendo no seu coração? Queria que você refletisse enquanto eu estivesse falando sobre cada um desses pontos. Que tipo de pensamento tem passado com mais frequência na sua cabeça? Que ideias, que desejos, que vontades têm sido mais constantes no seu dia a dia? Que pensamentos têm dominado a sua mente? Pensa na última semana. O que passou mais pela sua mente? Que tipo de pensamento? Coisas que você sabe que é o que Deus quer para você? Ou coisas que às vezes a cultura dominante tem colocado, tem jogado esse montão de lixo em cima da gente, a gente tem absorvido isso tem sido transformado em emoções negativas. Outra análise que você precisa fazer: o que as suas palavras recentes revelam sobre o que está acontecendo no seu coração? O que tem saído da sua boca? O que tem saído da minha boca? Palavras boas? Palavras positivas? Ou palavras más, palavras negativas? Como você tem tratado as outras pessoas? Que emoções suas palavras têm demonstrado? Em Mateus 12:34, a parte B desse versículo, Jesus falou: pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha que interessante. Não é verdade? A boca fala, a sua boca vai falar o que o seu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de emoções negativas, a minha boca só vai falar coisas negativas, coisas ruins, que amaldiçoam. Agora, se o meu coração está cheio de coisas positivas, de emoções positivas, de coisas que Deus tem colocado no meu coração, eu só vou falar coisas boas, coisas positivas que abençoam os outros. Uma terceira análise que você também precisa fazer é: o que as suas ações recentes revelam sobre o que está acontecendo no seu coração? O que você tem feito? Que comportamentos têm sido mais comuns no seu dia a dia? Que tipo de comportamento você tem tido com mais frequência?
O que eles refletem? O que esses comportamentos refletem? Como tenho tratado as pessoas próximas a mim? Como têm sido as minhas ações na minha família, com os meus amigos, no meu trabalho, na faculdade, na escola? Jesus também disse em Mateus 12:35, o homem bom fala do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Vou até repetir para você. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Ele está falando do nosso comportamento. E o tesouro é o seu coração. Se você tem um bom tesouro, um bom coração, um coração tratado por Deus, você vai conseguir tirar coisas boas dali e transmitir para os outros. Agora, se você tem um coração doente emocionalmente e espiritualmente, vai ser difícil você tirar coisas boas dali, porque dali não tem. Seu coração está cheio de coisas ruins, de emoções negativas. Então a gente precisa, sair da exterioridade. Parar de olhar o mundo e achar que o mundo é só essa de trabalhar, ganhar e gastar. Trabalhar, ganhar e gastar. A gente precisa olhar para dentro. Parar um pouco a nossa correria, a nossa agitação. Olhar para dentro. E ver que emoções têm interferido na minha vida. O que os meus pensamentos, o que as minhas palavras, o que as minhas ações demonstram o que está guardado lá dentro do meu coração. E acima de tudo, você precisa procurar o especialista. Jesus é o especialista. O único que pode tratar da maneira correta e trazer a transformação, e trazer a cura para o seu coração é Jesus. Ele vai te mostrar exatamente as emoções que estão dentro do seu coração. Porque Ele é a cura. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que passa aí dentro. Ele sabe cada medo. Ele sabe cada ansiedade. Ele sabe cada culpa. Ele sabe cada rancor, cada raiva. Cada sentimento ruim que está dentro do meu coração. Ele conhece. Só que eu preciso ir a Ele. Para Ele me mostrar. E eu preciso deixar Ele me tratar. Porque muitas das vezes eu posso estar dentro de um ambiente religioso, mas eu não me deixo ser mudado, eu não me deixo ser tratado por Deus. Esse tratamento não é instantâneo muitas das vezes. É um processo, você vai mudando aos poucos. Você vai sendo transformado. Algumas coisas vão ser mais fáceis, algumas emoções vão ser mais simples de serem mudadas. Outras vão ser muito mais difíceis. Mas o importante é você ir até o especialista. Você procurar o especialista, que é o Senhor Jesus. E iniciar esse tratamento. E hoje a gente vai ver aqui o exemplo de duas pessoas que fizeram consultas com Jesus. Tiveram um diagnóstico dos seus problemas emocionais. Mas o resultado do tratamento de cada um deles foi diferente. Porque um resolveu seguir as recomendações de Jesus, ele se deixou ser tratado por Jesus e o outro não. Então vamos ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo ele está lá em Marcos 10, se você tiver uma Bíblia aí, senão eu vou ler aqui, não tem problema. Marcos 10, de 17 a 22. O primeiro paciente, então, que a gente está vendo nessa noite aqui, é o jovem rico. Tá? Ele não tem nome, na Bíblia não é falado o nome dele, ele é chamado de o jovem rico. E aqui em Marcos 10, de 17 a 22, a gente vê a história dele. Fala assim: Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem disse: Mestre, faço isso desde muito novo. Jesus olhou nos olhos e, cheio de amor por ele, disse:
falta algo. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. Foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Então o homem chega a Jesus, esse paciente vai fazer uma consulta com Jesus, e Jesus começa ali a identificar o problema dele. E Jesus faz um diagnóstico, que eu acredito que você tenha identificado também enquanto eu fui falando. Jesus percebeu no coração desse homem muita avareza, muito amor ao dinheiro, ganância, complexo de superioridade. Você percebeu que eu li aqui? Jesus citou lá vários mandamentos. Ele falou: Senhor, eu faço daí desde novo. Eu já faço tudo isso. Tipo, eu sou um bonzão. Eu sou perfeito. Um complexo de superioridade, uma confiança em si mesmo. Eu sou bom, eu sigo todas as regras. Eu sou uma pessoa boa. Todos os mandamentos eu sigo desde muito novo. Uma confiança em si mesmo. Uma confiança nos seus bens. Ele confiava nos bens que ele tinha, nas riquezas que ele tinha. Então, só nessa conversa com Jesus, Jesus já identificou todas essas emoções no coração daquele homem. E Jesus dá, então, um tratamento para ele. Qual foi o tratamento que Jesus passou para ele? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Por que Jesus mandou ele fazer isso? Porque esse era o tratamento para a avareza, esse era o tratamento para o amor ao dinheiro. Essa era a cura para a confiança que ele tinha em si mesmo e nos seus bens e não em Deus. E Jesus sabia que o tratamento para ele era confiar em Deus, era se desprender do materialismo. Só que qual foi o resultado, pelo que a gente viu? Foi um choque. A Bíblia fala aqui. Foi um choque para aquele homem. Ele não esperava ouvir aquilo. Ele demonstrou que não seguiria o tratamento e não retornou para a próxima consulta. Jesus falou: vende tudo e me segue. Nunca mais apareceu aquele cara. Está aqui o exemplo de alguém que foi até Jesus. Jesus identificou problemas emocionais nele. Jesus identificou coisas no coração dele que precisavam ser tratadas, que precisavam ser mudadas. Jesus deu um tratamento. Jesus falou: meu filho, faz isso. Vende tudo que você tem, porque você tem muito amor ao dinheiro, você confia muito em você mesmo. Isso não é bom para você. Você vai se decepcionar. O dia que você perder tudo, acabou o seu mundo, acabou a sua vida. Confie em Deus. E Jesus deu o tratamento para ele, mas infelizmente ele não seguiu. Esse homem não foi curado. Esse é o exemplo de alguém que vai até Jesus. Jesus tenta mudar, mas ele não se deixou mudar. Ele não se deixou curar. Mas a gente tem também na Bíblia um lindo exemplo de uma mulher que fez totalmente diferente. Está lá em João 4. Ela é chamada na Bíblia de a mulher samaritana. João 4, de 5 a 18. Fala assim: Jesus então deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana, que divisava com as terras que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço, e era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus pediu: poderia me dar um pouco de água? Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Porque na época os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: Senhor, não tenho um balde para tirar água, e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó,
que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me desta água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a esse poço. Ele disse, agora preste bem atenção: vai chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. Você falou a verdade. Agora vamos lá para o versículo 28. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás e, de volta para a cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? E eles foram verificar. E agora o versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a ser seus seguidores de Jesus, né? Por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo a meu respeito, me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher: nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza que ele é o Salvador do mundo. Então, um outro paciente, que na verdade esse paciente, ela nem foi ao encontro de Jesus, né? Tinha lá uma cisterna, um poço, Jesus estava de viagem, passando por aquele local e sentou ali. Logicamente, propositalmente, ele sabia já, como ele sabe de todas as coisas, que aquela mulher ia até aquele local, e ele queria cuidar dela. E aquela mulher foi lá tirar água, e ao se deparar com Jesus, eles começaram a falar de água. Jesus falou que ele é a água da vida, e ela falou: me dá dessa água. Ele falou: sim, mas vai lá chamar seu marido. E aí começa o tratamento de Jesus. Porque Jesus percebeu, nesse diagnóstico que ele fez, que essa mulher carregava uma dor emocional muito grande. Ela passou por vários relacionamentos mal-sucedidos. Ela já tinha tido 5 maridos, ela estava no 6º. Jesus sabia que ela era uma mulher vítima de preconceito. Porque se hoje em dia essa situação já é uma situação difícil, imagine naquela época, com a sociedade daquela época. Imagine como que essa mulher era tratada. A mulher naquela época nem era contada. Imagine uma mulher que já tinha 5 maridos e agora estava no 6º. Como que essa mulher era tratada? Imagine a dor que ela sentia. De não conseguir confiar em ninguém, de não se sentir amada por ninguém. De viver um relacionamento e não dar certo, de viver outro e não dar certo. Vive um 3º, um 4º, um 5º e não dá certo. Imagina a dor que essa mulher sentia. E Jesus percebeu isso, Jesus sabia disso. E aí Jesus começa o tratamento com ele, porque ela abriu o coração para Jesus. E Jesus começa a tratar a ferida dela. E essa é uma coisa que eu começo a aprender aqui. Eu quero que você aprenda também. Para a gente ser curado de alguma doença, quando você tem algum machucado, alguma ferida, quando ele vai no médico, o que ele faz? Ele passa a mãozinha e sopra. Não, ele vai lá com aquele negócio bem, que arde bastante, enfia lá dentro, tira toda a sujeira, qualquer coisa que possa contaminar, não é assim? Para deixar tudo bem limpo, para aquilo ali não venha infeccionar e causar um problema maior. E foi isso que Jesus fez com essa moça. Jesus, ele enfiou o dedo na ferida, vamos dizer assim. Porque ele foi lá e falou: traga o seu marido. E Jesus sabia que é ali que era a dor dela. Jesus sabia que é ali que doía, porque ela não tinha marido. Ela já estava no 6º relacionamento. E nenhum deles foi marido dela. Então Jesus começa a tratar, e às vezes Jesus vai colocar o dedo na sua ferida. Ele sabe onde dói, ele sabe onde machuca. E ele quer colocar o dedo na ferida lá, não para você chorar, não para fazer doer, mas para te curar. No momento pode ser doloroso, você vai chorar, mas depois você vai ver uma transformação, algo totalmente diferente do que você viveu até hoje. É Jesus te mudando, é Jesus te curando. E Jesus sabia que essa mulher, ela também precisava se perdoar. Porque imagina a culpa que ela carregava. Por que esses relacionamentos não deram certo até hoje?
A culpa é minha, será? E ela precisava se permitir ser amada de verdade por Deus. Esse era o tratamento que Jesus começou a fazer com ela. E qual foi o resultado? Ela foi curada. Você vê no decorrer do texto que ela saiu dali onde Jesus estava e foi falar com outros. Não é ele o Messias, esse homem falou sobre tudo o que acontece na minha vida. Ele me conhece como ninguém. Ele falou do que está doendo lá dentro de mim. E essa mulher falou de Jesus para outras pessoas, e outras pessoas foram lá para conhecer Jesus, para ouvir Jesus falar, e ficaram maravilhados com ele, e não deixaram ele ir embora, pediram para ele ficar mais um tempo com ele ali. Então a gente percebe claramente que essa mulher, ao contrário daquele outro jovem rico, ela se deixou ser tratada por Jesus. Ela foi curada e ainda indicou o tratamento para outros, que também foram curados. Então esse é o exemplo que eu quero deixar para você nessa noite. Que a gente não possa ser como aquele jovem rico, que Jesus mostrou, colocou o dedo na ferida e ele falou, não, aí não, está doendo, deixa eu ir embora. A gente tem que ser como essa mulher, não, Senhor, está doendo, é aí mesmo que o Senhor tem que mexer. É aqui mesmo, é essa emoção mesmo que me perturba, é isso que vem todo dia no meu coração, é isso que me faz chorar, é isso que me faz sofrer há tantos anos. Me cura, me transforma a partir de hoje. É isso que Jesus quer fazer. É disso que Ele quer te livrar nessa noite. E Ele falou para nós, em Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É isso que Jesus tem para a sua vida. Viver com Jesus é ver uma vida leve, uma vida de verdade, sem culpa, sem medo, sem ganância, sem raiva, sem rancor, sem ódio. Você deposita tudo isso sobre Ele, quando você deixa Ele trabalhar no seu coração, quando você deixa Ele curar a sua vida, quando você deixa Ele te curar dos seus inimigos, dos inimigos do seu coração. Vem de mim,